Ter a segurança de que seremos ministrados por pessoas comprometidas com o autêntico ensino das Escrituras é um dos motivos que permite que a consciência cristã receba pessoas de todo o país, das mais variadas denominações cristãs. Essas pessoas contam com a nossa missão de trazer grandes referências em muitas áreas, com o foco de ajudá-las a se fortalecerem em sua identidade cristã, auxiliando-as em como viver a sua missão. É urgente a necessidade de compreendermos como Cristo se revela através da sua palavra, como um rei que governa, independente das condições da nossa época, dos valores da nossa cultura. Servimos ao Rei dos Reis e devemos ter o zelo de acolher e viver estes ensinamentos eternos. Na 25ª edição da Consciência Cristã, renovaremos este compromisso com a Igreja de Cristo. Teremos a presença de preletores comprometidos com o ensino cristão, como Hernandes Dias Lopes, Douglas Batista, Paulo Júnior, Tiago Santos, Davi Charles, Glênio Paranaguá, Emílio Garófalo, Leonardo Sayum, Jonas Madureira, Aurivan Marinho, Renato Vargens, Ronaldo Lidório, Antônio Cabreira, Carol Merck, David Merck, Jean Regina, Tiago Vieira, Diego Guerzoni, Jamerson Lopes, Paulo Oliveira, Lázaro Leison, Larissa Ferraro, Janeide Andrade, Weber Alves, Joaquim de Andrade, Jorge Noda, José Bernardo, José Mário, Walker Neves, Ricardo Aragão, Aline Scarpione, Pedro Ittner, Lucas Murbach, Varton Hertz, Arthur Schier, Luiz Paulo, Tiago Biazin, Calvino Rocha, Daniel Carlos, Luiz Vieira, Moisés Barros, Sebastião Tavares, Valberto Cruz, Rodrigo Ribeiro. Além destes, ainda teremos as participações internacionais de Stuart Olliott e Leonardo De Quirico. Acompanhe o nosso Instagram, @consciência.cristã, para ficar por dentro de toda a nossa programação. Quero lembrar-lhe que é importante que você faça a sua inscrição gratuitamente no nosso site conscienciacristã.org.br. Graças a Deus, estamos juntos neste começo de semana. Hoje, dia 13 de fevereiro, hoje comemora-se o Dia Nacional do Ministério Público. Opção para a Vida, dentro de instantes, estará trazendo da letra a palavra o reverendo Hernandes Dias Lopes, falando sobre vencer o medo. Você que está debaixo de uma tensão emocional, psicológica, quem sabe cheio de ansiedades e também diante de todo o quadro pelo qual se desencadeou em nosso país, medo de perder o emprego, medo de contrair algum tipo de doença, principalmente muitos prenúncios de doenças que estão para vir sobre a nossa nação. Só você sabe realmente o quanto isso tem lhe trazido uma tensão muito forte, pânico, pavor, a síndrome do medo tomando conta e dominando o seu coração. Então, é hora de você parar e pensar em ouvir o reverendo Hernandes Dias Lopes, trazendo esta palavra da letra, a palavra vencer o medo. Continue conosco e Deus vai falar ao seu coração ainda através do cantor Vitorino Silva, ao término deste programa. Fiquemos com da letra a palavra vencer o medo. O medo é um sentimento avassalador. Tem colocado muitas pessoas no cárcere de uma angústia, de um sofrimento atroz. Na verdade, o medo é mais do que um sentimento. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: Deus não nos deu espírito de medo. Parece-nos que o medo é como um espírito que nos oprime. Tem muitos tipos de medo, é verdade. Tem gente que tem medo de altura, acrofobia. Tem gente que tem medo de lugares fechados, claustrofobia. Tem gente que tem medo de lugares abertos, agorafobia. Quais são seus medos? A questão não é apenas diagnosticá-los, a questão é como vencê-los. Parece-nos que o medo é o sentimento mais democrático, ou é a realidade mais presente nas pessoas em todos os tempos, em todos os lugares. A ordem mais repetida em toda a Bíblia é esta: não temas, não tenhas medo. O que é que está escravizando você pelo medo?
seus pecados, suas mazelas, suas culpas, o medo do futuro, o medo do fracasso, o medo da solidão, o medo da doença, o medo do abandono, o medo da morte. Você pode vencer o medo. Quando Isaías escreveu o seu robusto livro, ele diz: não tenhas medo, porque Deus te criou, te formou, te remiu, chamou pelo teu nome, diz o Senhor, tu és meu. Quando você compreende que você não está solto ao léu, jogado de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias da vida, mas sua vida foi pensada por Deus, Deus amou você, Deus criou você, formou você de maneira assombrosamente maravilhosa, chamou você para a salvação e remiu você, e agora você é propriedade exclusiva de Deus. Isso resolve lá dentro do seu coração esta questão do medo. Hoje, agora, você pode vencer o medo. Corra para os braços de Jesus, agasalhado debaixo das asas do Deus onipotente. A tempestade pode rugir lá fora, mas você terá segurança e serenidade debaixo do cuidado do Pai. Hoje é dia de vencer o medo. Sem perda de tempo, vamos ficar em pé e vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 9, versos 28 a 30, e depois nós vamos ler no capítulo 9, versículo 36, que eu vou ter como texto áureo. Vamos ler primeiro capítulo 11, versos 28 a 30. Vamos ler. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora no capítulo 9, eu vou ter esse versículo 36, como texto áureo da nossa meditação. Verso 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se dela, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Amém? Vamos repetir esse versículo que eu vou ter como texto áureo. Verso 36, todos. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Amém? Podem sentar. Estamos hoje encerrando o mês branco, o último domingo do mês, que foi uma ideia do nosso estimado pastor Levi, superintendente da nossa EBD, para a gente falar sobre depressão. Tivemos 3 palestras já, 4 aliás, nós iniciamos, depois o pastor Levi, depois o pastor Antônio Júnior, e hoje nós vamos encerrar trazendo esse tema que foi me dado. O papel da igreja na vida de quem sofre depressão. Baseado no texto, Jesus, quando falou essas palavras, vinde a mim todos vós, nós conhecemos de cor, que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E no capítulo 9, versículo 36, que diz, vendo ele as multidões, compadeceu-se, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas, como quem não tem pastor. Então, esses textos que eu li, tanto o básico quanto o texto áureo, falam de uma situação em que
toda a humanidade, sem distinção e sem acepção de pessoas, ricos, pobres, sábios, ignorantes, cultos, incultos, pessoas da classe alta, média e baixa, sem acepção de pessoas, todos estão enquadrados aqui. Porque se você pensar direitinho, analisando, não são somente as pessoas pobres, simples, humildes, que passam por problemas depressivos. Mas se você tiver a oportunidade de chegar nos lugares onde as pessoas têm um certo poder aquisitivo privilegiado, sejam ricos ou nobres, reis, presidentes ou monarcas, eles sofrem dos mesmos problemas depressivos e de ansiedade. Então, da favela aos palácios, a depressão atinge a todos. Hoje à noite eu vou estar falando sobre a síndrome das ansiedades. Hoje eu vou falar isso à noite, pregando no sermão. Mas quero mostrar para vocês que de início todos estão nivelados. Não tem classe privilegiada ou pessoas que estão acima da síndrome da depressão. Todos estamos. Então, a pergunta é: qual o papel da igreja para ajudar a quem sofre de depressão? O que a igreja pode oferecer para aqueles ou para aquelas pessoas que sofrem de depressão ou que estão vivendo momentos de ansiedade? Bom, primeiro eu quero dizer para os irmãos que toda pessoa depressiva, como dissemos, sem acepção de pessoas, elas precisam de ajuda, elas precisam de auxílio, elas estão necessitadíssimas de serem socorridas, todas elas, seja rico, seja pobre, seja plebeu, seja quem for. Elas precisam de alguém para orientá-las, para ajudá-las a sair dessa situação. Agora, para cada caso, há um histórico. Hoje à noite eu vou estar falando sobre isso com mais detalhes. Para cada situação, cada caso é um caso. O caso do rico é diferente do pobre. A situação da pessoa menos esclarecida é diferente daquele que é culto e que é preparado. Então, a crise tem o seu histórico. Por exemplo, se você chegar para um consultório médico, em alguma situação na área da saúde, o médico vai querer lhe ouvir. O que é que você tem? O que lhe trouxe aqui? Se for um cardiologista, quais são os sintomas cardíacos que você sofre? Então ele vai dizer: olha, estou sentindo arritmia. Ele pode até não usar essa expressão, porque muita gente desinformada não sabe nem o que é arritmia, mas o meu coração está acelerando. Cada um vai contar seu drama. Chegar para um odontólogo, quer que você... Não, quero que o senhor veja aqui, eu estou com queixar ou maxilar, trazendo incômodo, não estou dormindo, estou com dor de dente. Ele vai dizer, então tem que apresentar o histórico. Aliás, se você chegar num consultório odontológico, o médico que vai lhe ouvir, ele vai fazer primeiro, abre a boca, vai dizer, vai ver, tem cárie e tal, tem uma cárie, tem aqui uma obturação para ser tratado, vai mostrar, tem uma extração, vai dizer o que é que tem, obturação, seja lá o que for, e ele vai anotar. Você pode prestar atenção que ele tem lá um gráficozinho com arcada dentária, e ele vai sinalizar os dentes que vão ser tratados. Então tem que ter um histórico. A igreja, por sua vez, não vai receber todo mundo assim logo de uma vez e dizer: vamos orar e vamos resolver o problema e vamos ter a fé. Não é assim. Não é assim. A igreja, como uma instituição religiosa e também espiritual, não pode e nem deve se apresentar como aquela instituição que vai sarar, que vai curar, que vai resolver o problema de quem está
ou é portador ou vítima da depressão. A gente não pode ir para um extremo. Olha, quem tiver depressivo, vem aqui, como tem denominações aí, venha quem tiver e o seu problema vai ser resolvido. Pare de sofrer. Isso é uma mentira, isso é uma farsa, isso não existe. Biblicamente falando, isso é até antibíblico, porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Como é que você diz agora, venha e pare de sofrer? Então você vai ficar curado da sua depressão. Então vocês, pasmem com o que eu vou lhes dizer agora. Crentes podem sofrer depressão, estão na igreja. Pastores podem ter depressão, e estão como líderes à frente das suas comunidades. E não se choquem com o que eu vou lhe dizer. Eu era seminarista e conheci a história de um pastor em Recife que estava em depressão e ele se suicidou. Ou ele suicidou-se, melhor diria. Ele suicidou-se. Um pastor de renome, não vou citar o nome em respeito à pessoa dele, mas de renome, culto, escritor, livros escritos. Entrou no banheiro, deu um tiro no ouvido. Conheci um diácono em João Pessoa, de uma congregação que eu era dirigente em Bahia, que por causa de um problema e um trauma que ele sofreu, ele colocou uma corda e se enforcou. Depressão. Então tire da sua cabeça que a igreja, todo mundo que tiver depressão, pode vir que a gente vai aqui resolver o seu problema. A igreja tem a sua ajuda, como instituição religiosa e espiritual, mas não pode nem deve assumir a responsabilidade, o jargão de dizer, venha que você vai ficar curado. Nós vamos ver mais adiante algumas coisas interessantes. Então, logo, a solução para ajudar quem está depressivo, prometendo cura, não vamos estigmatizar que a solução está na igreja. Vamos tirar essa ideia da cabeça da gente. Pastor, isso não é falta de fé, isso não é incredulidade, isso não é heresia? Não, não é. O que poderemos oferecer como igreja? Analisando à luz do texto, principalmente o capítulo 9, versículo 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se dela, uma tradução que diz, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas, sem ter um pastor para cuidar delas, ou serem pastoreadas. Então, por natureza, generalizando, homem e mulher, crianças, adolescentes, jovens, adultos e, pasmem o que eu vou dizer, até animais domésticos. Por exemplo, a minha esposa, primeira esposa, nós tínhamos um cachorrinho de estimação, era o Kiko. Quando ela foi hospitalizada, ele apresentou um comportamento estranho. Ficou pelo canto das paredes, ali, meio capiongue, ela era o xodó dele. Quando a gente chegava em casa, a gente sentava na mesa, ele balançava a cauda para o lado dela, ia para lá, ficava lambendo os pés dela. E uma vez ela comprou um pirulito, eu me lembro bem dessa cena, e ela botou para ele chupar o pirulito, e ele conseguiu ficar chupando, passando a língua. Depois ela conseguiu colocar, eu tenho uma foto, ele colocou as duas patinhas, ela colocou o pirulito e ele ficou chupando o pirulito. Mas quando ela se hospitalizou, passou uma semana fora de casa, se tratando, e que veio a óbito, esse cachorro entrou em tristeza exaustiva, não queria comer. Aquilo que estava, a ausência dela estava trazendo aquele comportamento, e ele terminou morreu de tristeza. Alguém já disse que quando alguém da família morre, que tem um animal doméstico,
até os bichos sofrem quando alguém parte. Então, preste atenção, por que eu estou contando isso? É que homens, mulheres, crianças, eu conheço história de crianças que estão em depressão, adolescentes, jovens, adultos, e como eu concluí, até os animais. Por quê? Porque, meus irmãos, a depressão é uma sensação de derrota, de fracasso, de não realização por alguma coisa que a pessoa tenha passado, ou até mesmo perda. Alguém perdeu o emprego, alguém perdeu um ente querido, alguém sofreu um acidente. Nós vamos ver isso com muito mais detalhe hoje à noite. Sofreu um acidente, pode entrar em depressão, pode entrar em depressão. E essas pessoas precisam de uma ajuda, de um auxílio, tanto a nível espiritual, como também psicomaticamente falando, alguém que possa ajudá-lo, auxiliá-lo a como conviver ou superar desses sintomas ou traumas. Podem ser a nível moral, pode ser a nível físico e pode ser a nível espiritual. Quando é uma situação moral, alguém passou um constrangimento, alguém foi caluniado, alguém foi pisado por alguém sem amor, sem respeito, sem consideração nenhuma. Então essa pessoa vai ficar com aquele trauma e pode entrar em depressão. Fisicamente, quando alguém sofre um acidente, conheço história de pessoas que ficaram numa cadeira de roda depois de um acidente e ficaram em depressão por muito tempo. Espiritualmente também, em causas mortes. Por exemplo, a minha filha, Lídia, ela sofre de depressão desde que perdeu a mãe dela. Recebeu assistência, tratamento, ainda hoje se trata, e a conclusão que o médico chegou, algum tempo atrás, ela me disse: meu pai, o médico já disse que meu problema da minha depressão é crônica, eu vou morrer com ela. E às vezes ela está falando alguma coisa, reportando alguma coisa sobre a mãe, e começa a chorar. Para ela, ela imaginava que podia perder tudo, menos a mãe. Então ficou uma cicatriz. Ela hoje se trata, recebe tratamento psicológico, psiquiátrico, medicamentoso também, mas ela vai, possivelmente, se Deus não curar, ela vai morrer com aquele trauma, com aquela depressão. Então, vejam que as situações, elas divergem de caso para caso, de situação para situação. Então, a igreja, como instituição divina, poderá oferecer apenas ajuda, auxílio, socorro, mas nem sempre, dentro daquilo que se espera, pode-se alcançar uma cura. Pode haver cura? Pode, mas nem sempre. Porque há certos sintomas depressivos que são patológicos e, portanto, precisa de um acompanhamento de um profissional dentro daquela área. Por exemplo, há certos casos que o pastor jamais, por mais que ele se esforce para ajudar no gabinete pastoral, fazendo aconselhamento toda semana, mensalmente, anos após anos, a pessoa vai continuar com aquele problema depressivo. Porém, mediante a situação psicossomática, esse pastor, vendo que tem orado, tem ajudado, tem procurado auxiliar, mas é um problema de saúde mental, então ele vai recomendar: procure um profissional. Eu já fiz isso. Eu cheguei para determinados casais que estavam enfrentando problemas seríssimos de relacionamento, fiz o que pude, dei a assistência que pude dar dentro do meu conhecimento pastoral, mas cheguei à conclusão de: olha, esse problema de vocês, quem vai tratar de vocês agora é um psicólogo. Procure um psicólogo. Recomendei: procure um psicólogo fulano de tal, ele vai ajudar vocês. Quando não é um problema de saúde, às vezes é demônio. Aí tem que botar o joelho no chão
oração e jejum para que Deus repreenda aquela ação maligna. Outra coisa importante, dependendo da situação espiritual, moral, sentimental ou emocional, essa pessoa ou esse portador desse problema, ele, por mais que conheça da doença ou do trauma ou da depressão, seja qual for a área que você imaginar, ele só pensa numa coisa: se suicidar. A minha filha já passou por vários momentos como esse, e eu tentei ajudar e ainda hoje continuo ajudando. Eu digo: mas por que você pensa em dar cabo da sua vida? Ela disse: meu pai, quem sofre de depressão tem uma dor tão grande, tão profunda na alma, que ele põe na cabeça que a solução para a dor parar é deixar de existir. Por isso que muitos se suicidam. Como eu citei o caso de um pastor em Recife, de um diácono, e conheço outras histórias. Conheço a história de uma senhora em Patos, que por causa de uma calúnia, não foi provado que ela tinha tido algum relacionamento extraconjugal. Ela entrou em depressão e acabou se suicidando. Eu conheci a pessoa, conheci a história. Então, irmãos, a depressão, ela não escolhe dia, não escolhe hora, não escolhe lugar, não escolhe idade, não escolhe família ou classe social. Ela atinge aqueles que estejam passando por alguma situação que motiva-o a sofrer desses sintomas. E aí você vai procurar conhecer a história e tentar ajudá-lo a superar, ou pelo menos a conviver com essa situação. Amanhã você está convidado a continuar conosco. Quero deixá-lo com o cantor Vitorino Silva. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa aonde for, seguirei meu sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. Encontro paz na vida
e bênçãos que jamais posei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho lá na cruz a entregou por mim. E agora, pastor, não me importa aonde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei.